Verá Brasil, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo muito ótimo. Vamos continuar aqui com este livro maravilhoso da Bell Hooks, Tudo sobre o Amor. Eu estou lendo capítulo a capítulo e fazendo um vídeo para cada um. E hoje nós vamos comentar o capítulo 3. E se você quiser ver os outros vídeos, estarão aqui na descrição. Gente, uma outra coisa que eu fiquei pensando sobre esse negócio da leitura desse livro é que a minha visão que eu dou aqui é muito da minha visão como leitora, como uma pessoa comum, né? Eu não sou terapeuta, como vocês sabem, né? Eu sou atriz. Eu acho que esse tipo de leitura é muito interessante a gente conversar com uma pessoa que é profissional da psicanálise, enfim, porque eu acho que aqui tem muitas coisas que eu não consigo aprofundar o suficiente a partir do meu ponto de vista, mas eu sempre procuro trazer recomendações de dicas de outros livros que a gente pode ler, que me despertaram a lembrança, ou algum filme, enfim. É que eu fiquei pensando sobre isso, sabe, do quanto que essa conversa aqui tá sendo agregadora ou tá sendo muito superficial, sabe? Bom, mas sem mais delongas, o capítulo 3 chama-se Honestidade, seja verdadeira com o amor. Esse capítulo aqui fez eu pensar sobre as minhas próprias ações, sabe? Porque eu sou uma pessoa que sempre me considerei muito honesta. Honesta com as pessoas, honesta com os meus sentimentos, muito verdadeira. E essa honestidade me custa muito caro. Porque as pessoas não estão preparadas para esse tipo de relacionamento em que você é totalmente transparente com o outro. E aqui nesse capítulo a Bel vai falar muito sobre isso. E eu queria começar esse vídeo mostrando um vídeo que eu encontrei esses dias no Instagram. Um pai com uma filha, em que ele vai fazer um vídeo que ele vai ter que mandar para a empresa que ele possivelmente vai ser contratado, né? Então foi pedido a ele que fizesse um vídeo de apresentação. E ele coloca a filha dele ao lado pra gravar esse vídeo. E aí eu vou colocar aqui, eu não sei se vocês já chegaram a assistir esse vídeo. Ele é um vídeo bem curtinho e tem tudo a ver com esse capítulo aqui que a gente vai discutir hoje. Então, deem uma assistida, daqui a pouco eu volto pra falar com vocês. That you wanted me to send a video and you wanted me to include one of my children, and I only have one child. Her name is Abby and she's here. So you wanted some background, like I dress like this every day as soon as I get up. I get up at 4 a.m. Every morning. I go for a run, and then I run for about 12 miles, and then I come back. I make sure the house is all clean and tidy. I do all the dishes, and I wash it. That's not true. It's not true. So I do all the dishes, I make sure the dogs are bathed, and that way when my wife gets up, like everything is done. So I'm very diligent in that. Bye. No, Abby. That's not true. Abby, just for a minute, please. You can't lie to Abby, me. they're gonna see this, please. So you asked about my diet. I only eat vegetables. There's no pizza. Come on, you eat chips and milk. Oh, come on, you eat sugar all the day. I don't eat egg sandwiches or iced tea. I'm total water and... Come on, No, please. Esse vídeo, eu achei ele muito maravilhoso. Porque eu acho que daria pra ficar um vídeo inteiro só falando sobre ele, né? Aí a gente vê a situação de um pai com essa criança que é maravilhosa, ela é super espontânea, super carismática, super fofa, né? A gente percebe ali logo nos primeiros segundos, de acordo com a reação da garotinha, que ele tá falando várias mentiras, né? Que assim, pequenas mentiras que não vão ser assim, coisas que vão prejudicar. Não é um crime, assim, que ele tá cometendo gravíssimo, sabe? A partir dessas pequenas mentiras que ele vai contando, a garotinha vai tendo algumas reações. E algumas análises que eu vi desse vídeo é que, na verdade, a gente pode pensar nessa relação desse pai com essa filha, né? Que, na verdade, a gente percebe ali que existe uma relação amorosa desses dois. Que ela não tá ali forçada, ela fala o hi lá, olá pra todo mundo da câmera. Existe uma coisa ali que os dois estão à vontade um com o outro, né? E a partir desse vídeo a gente percebe que, inclusive, a questão de sempre falar a verdade é uma conversa que eles tiveram já em algum momento
Porque ela começa a ver que o pai tá mentindo e aí ela fala, peraí, eu tô aqui com você porque você me convidou, mas eu não vou concordar com essa mentirada aí não, você vai mentir pra esses caras aí, sabe? Nesse pequeno vídeo a gente consegue perceber todas as contradições e também os pontos positivos dessa relação, que foi um dia acordado entre eles que não se deve mentir, se deve sempre falar a verdade. E ela é coerente com isso que ela aprendeu e ele certamente precisaria contar essas pequenas mentiras para conseguir esse emprego. E aí já começa uma grande conversa a respeito de tudo isso, né? Por que a empresa que vai contratar realmente precisa que esse cara fale que ele faz tudo aquilo que ele não faz para parecer que ele é uma pessoa que ele não é? E aí eu queria começar lendo aqui para vocês. No mundo de hoje somos ensinados a temer a verdade, a acreditar que ela sempre dói. Somos encorajados a ver pessoas honestas como ingênuas, como perdedores em potencial. A cultura do consumo, em particular, encoraja a mentira. A publicidade é um dos meios culturais que mais a sanciona. Manter as pessoas num estado constante de falta, em desejo perpétuo, fortalece a economia de mercado. O desamor é uma bênção para o consumismo e as mentiras fortalecem o mundo da publicidade predatória. Ela fala que não é possível você ter contato com a construção desse amor se as relações são pautadas na desonestidade. Quanto mais essas relações são pautadas na falta de honestidade, mais o capitalismo ganha. Eu até lembrei disso agora, nem estava aqui no meu roteiro. Um filme que fala muito sobre isso, inclusive, sobre essa questão do consumo, do desejo, né, e tudo mais, é o Clube da Luta, por exemplo, né? Se vocês não assistiram, assistam esse filme, que é um filme de 99, maravilhoso. Quanto mais falta a gente tem, e essa falta vem da falta do que a gente constrói nas nossas relações, mais a gente quer consumir. E a gente quer consumir porque a propaganda diz pra gente que se a gente comprar tal carro, se a gente conseguir tal roupa, se a gente usar tal maquiagem, tal cabelo, se a gente for para tais lugares, nós vamos ser pessoas mais felizes. E tem uma coisa que a Bel vai colocar aqui, que essa questão da honestidade tem muito a ver com o patriarcado, com o capitalismo, né? Porque as duas coisas são sempre interligadas. E que essa questão da gente não contar a verdade, não falar a verdade, não ser honesto, tem muito a ver com o poder. Então ela vai falar aqui: homens aprendem a mentir como forma de obter poder, e mulheres não apenas fazem o mesmo, como também mentem para fingir que não têm poder. Homens tendem a mentir mais e com consequências mais devastadoras. Para muitos homens jovens, a primeira experiência de poder sobre os outros vem da emoção de mentir para adultos mais poderosos e não sofrer consequências. Muitos homens me contaram que era difícil dizer a verdade se percebessem que ela magoaria alguém amado. Não por acaso, as mentiras que muitos meninos aprendem a contar para evitar magoar a mamãe ou seja lá quem for, se tornam tão habituais que elas passam a ter dificuldade em distinguir entre a mentira e a verdade. Esse comportamento os acompanha pela vida adulta. Muitas coisas que ela vai falar nesse capítulo, ela vai falar que a gente acaba aprendendo, criando esse dispositivo da mentira, né? Porque a gente quer evitar a dor. Tanto a nossa dor, quanto a dor da pessoa que a gente ama. E quando você vê que a partir dessa mentira você começa a exercer um certo poder em relação a outra pessoa, você permanece nessa mentira. Isso se torna uma coisa absolutamente convencional, absolutamente comum. Tanto é que quando uma outra pessoa chega na sua vida e começa a falar coisas absolutamente sinceras, a real mesmo, a gente acaba levando um susto. E aí que eu lembrei de uma música que é do Cazuza, né, Barão Vermelho Cazuza, que é o Maior Abandonado, né, que ele fala uma hora: mentiras sinceras me interessam. Às vezes a gente prefere a ilusão de que aquilo tá acontecendo de verdade, porque aquilo causa um acalanto no nosso corpo, na nossa alma. Às vezes é melhor a gente não enxergar a realidade pra gente viver mais confortavelmente. Então o Cazuza fala: mentiras sinceras me interessam.
E interessa mesmo? Eu acho que a gente se acostumou com esse padrão, mas não é a melhor forma de viver. A música do Cazuza é muito bonita, mas a verdade é que mentiras sinceras não me interessam, sabe? As mulheres geralmente se sentem confortáveis mentindo para os homens com o intuito de manipulá-los, de modo que nos deem coisas que sentimos, que queremos ou merecemos. Podemos mentir para reforçar a autoestima masculina. Essas mentiras podem se expressar como o ato de fingir, sentir emoções que não sentimos ou de simular níveis de vulnerabilidade e necessidade emocional que são falsos. Eu vou dar um salto agora que vai ser talvez esquisito, mas tenta acompanhar meu raciocínio. Isso aqui me faz pensar muito, muito, muito no que a gente tem, que é a cultura do estupro, sabe? Porque as mulheres, elas são disciplinadas a dizer sempre não, mesmo quando elas querem dizer sim. Vamos lá, acompanhe meu raciocínio. Você se interessa por um mocinho, por uma mocinha, você como mulher, e aí você não pode demonstrar os sentimentos pra essa pessoa, você tem que se fazer de difícil, sabe? Tem que se fazer de difícil, porque tudo que é mais difícil é mais gostoso. A gente vai crescendo ouvindo essas coisas. E aí a gente fala assim, não. A outra pessoa que também foi educada dessa mesma forma, ela entende esse não como talvez seja um talvez. Talvez esse não seja um sim. E ela vai lá e insiste. Insiste, 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 porque ela supôs que aquele seu não era realmente um não. E acontece assim muitos e muitos casos de abuso, de estupro. Quantas vezes a gente já não ouviu esse discurso? Vocês percebem que isso desencadeia coisas muito graves que acabam sendo traumáticos. A gente chega em lugares que as pessoas acabam cometendo crimes só porque a gente um dia criou esse código de que você às vezes fala não, mas é sim. E hoje em dia a gente tá tentando mudar, sabe? Não é não. Não é não. Fui muito longe, viajei muito. E aí tem uma hora que ela fala aqui que a aceitação generalizada da mentira é uma das principais razões pelas quais muitos de nós nunca conheceremos o amor. É impossível alimentar o próprio crescimento espiritual ou de outra pessoa quando o centro da identidade está envolto em segredos e mentiras. Para conhecer o amor, temos que dizer a verdade para nós mesmos e para os outros. Criar um eu falso para mascarar os medos e as inseguranças se tornou tão comum que muitos de nós esquecemos quem somos e o que sentimos sob o fingimento. Mentiras e segredos nos sobrecarregam e nos estressam. Aí eu quero aproveitar esse tema todo que tá discutindo aqui nesse capítulo para recomendar uma série que ela tem 2 temporadas, mas só a primeira vale a pena, que é Big Little Lies. É uma série que tá disponível na HBO Max. E essa série vai falar sobre, em especial, 3 mulheres. Cada uma tem um relacionamento ali numa cidade que é uma cidade relativamente pequena. Sabe aquelas cidades que todo mundo sabe da vida de todo mundo? É meio que isso. Pequenas mentirinhas vão acontecendo que desencadeiam nesse crime que acontece. É bastante interessante pra gente perceber esses códigos que a gente vai criando e que a gente normaliza quando isso, na verdade, é extremamente danoso para a nossa saúde física e nossa saúde mental. E a Bel vai terminar aqui com um parágrafo que eu quero finalizar o vídeo com esse parágrafo que eu acho ele muito bom. A criança ferida dentro de muitos homens é um menino que, da primeira vez que falou suas verdades, foi silenciado pelo sadismo paterno, por um mundo patriarcal, que não queria que ele reivindicasse seus sentimentos reais. A criança ferida dentro de muitas mulheres é uma menina que foi ensinada desde os primórdios da infância que deveria se tornar outra coisa que não ela mesma e negar seus verdadeiros sentimentos para atrair e agradar os outros. Quando homens e mulheres punem uns aos outros por dizer a verdade, reforçamos a ideia de que o melhor é mentir. Para sermos amorosos, precisamos estar dispostos a ouvir as verdades uns dos outros e, o mais importante, reafirmar o valor de dizer a verdade. As mentiras podem fazer as pessoas se sentirem melhor, mas não ajudam a conhecer o amor. E por fim, eu encontrei uma frase do Mário Quintana que diz assim: mentira é uma verdade que esqueceu de acontecer. Achei essa frase maravilhosa. E com isso eu termino meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado
divagação toda que eu fiz, esses saltos. Às vezes eu acho que eu sou confusa, mas eu vou deixar o vídeo assim mesmo. E eu reforço que tem o meu Apoia-se, que você pode se tornar um apoiador recorrente do canal. Também tem o Pix. Lá na plataforma do Apoia-se tá tudo explicadinho. Tem meu podcast Segredos de Liquidificador. Tem o meu Instagram, me sigam lá nas outras redes sociais. E a gente vai se falando. Um beijo imenso e até o próximo vídeo. Tchau!